Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês e que terça fria, hein? Bom, pelos lados do Limeirão, o clima está quente, né? Por conta da derrota para o Bangu no último sábado, pelo placar de 1-0, a Inter perdeu a grande chance de entrar no G4 do grupo A7. Agora, sábado que vem, a Inter joga com o mesmo Bangu, só que em Moça Bonita abrindo o retorno da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, todo mundo já sabe, o Diego Coelho acabou não indo para a coletiva de imprensa, pegou as coisas, foi embora logo após a partida e a diretoria da Inter acabou se reunindo para discutir a atitude do treinador. Mas a diretoria da Inter entendeu que o Diego Coelho deve permanecer no cargo de treinador neste segundo turno da competição. A campanha da Inter até agora, uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. A Inter está em penúltimo lugar no grupo A7, com apenas 6 pontos conquistados. Enfim, a Inter costuma se dar melhor fora de casa. Neste retorno tem 4 jogos como visitante, 3 no Limeirão, começando fora de casa nesse próximo sábado contra o Bangu. O técnico Coelho terá time completo para esta partida. Amanhã a gente faz mais um boletim falando da Internacional. Hoje pela manhã eu vou fazer a entrega para o Daniel Vansan do troféu SQ Imports Blanc. Ele que foi eleito na nossa transmissão o melhor jogador em campo por unanimidade. Grande partida do Daniel Vansan. Vamos sentir dele o que realmente aconteceu no último sábado, que a Inter fez um bom segundo tempo, mas não conseguiu chegar à igualdade e tomou o gol no primeiro tempo do Rafael Carioca. Bom, no Independente segue a pré-temporada. Campeonato Paulista da Segunda Divisão começa no dia 22 de agosto. O Galo estreando em casa contra a Itapirense. Por enquanto, o Independente na pré-temporada com o técnico Peterson Martins e o Lucas Moraes, né? A grande notícia aí do fim de semana, vai ajudar o Betinho, o presidente, vai ajudar o Álvaro Gaia, vice, o ex-presidente do Independente. O Lucas Moraes comandou o Galo 2013 e 2014, anos importantes na vida do clube, né? Inclusive o Independente subiu em 2014 com o Lucas Moraes na presidência. Um bom reforço para esta temporada, o Lucas Moraes voltando ao Independente. Sobre o futsal, o Campeonato Paulista, o Brutus entra em quadra esta noite, hein? Joga 19h30 em Santo André contra o Intelli. No sábado passado, jogando no Volucato, a equipe liberense, comandada pelo técnico Pezão, perdeu para o Real Madruga pelo placar de 4-1. Boa sorte hoje e boa reabilitação para a equipe limeirense. Libertadores da América, o São Paulo entra em campo hoje, 21h30, que pedreira, hein? Joga contra o Racing no El Cilindro, em Avejaneda, Buenos Aires, na Argentina. Primeiro jogo no Morumbi, 1-1. É o duelo de volta das oitavas de final da competição. Como tem critério de gol fora de casa, então um 0-0, por exemplo, classifica o Racing. Um empate por 1-1 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se o São Paulo empatar por 2-2, 3-3, ele fica com a vaga. Vencendo, também se classifica. O técnico Hernan Crespo terá desfalques, né? O Luciano mais uma vez fora, o Éder também fora. Por outro lado, o zagueiro Miranda e o atacante Rigoni viajaram com a delegação. Podem ser as novidades do São Paulo nesta noite. O Wellington, hein, pode aparecer no comando do ataque, né? Treinou muito bem o Wellington e o Marquinhos, né? O Wellington que está disputando a vaga com o Reinaldo na lateral esquerda, ele é um lateral que apoia muito, vira um atacante, né? E o Marquinhos pode ser também outra novidade do Hernan Crespo para essa partida. Treinou como titular no último treinamento, visando essa partida contra o Racing. Pela Libertadores, ainda só falando do Reinaldo, né, que perdeu a condição de titular, ele tem uma proposta milionária do futebol turco, hein? Então São Paulo pode negociar o Reinaldo com a Turquia. Um pouco mais cedo pela Libertadores, no Mineirão tem Atlético Mineiro e Boca Juniors. Primeiro jogo 0-0 no La Bombonera. E o Guggen, que papelão, participou aí de um evento com aglomeração no último domingo. A diretoria afastou o Guga e ainda multou o lateral que chegou a ser convocado para a seleção olímpica, né? Que papelão do Guga em plena pandemia, aparecendo aí numa festa, pegou o microfone, cantou, enfim, um papelão que fez o Guga. Tem Copa Sul-Americana hoje, tem 2 brasileiros em campo. O Grêmio joga contra a LDU, jogo marcado para a sua arena. No primeiro jogo, o time do Felipão venceu no Equador pelo placar de 1-0, tem boa vantagem.
E também tem o Atlético do Paraná, que recebe o América de Cali na Arena da Baixada. Primeiro jogo na Colômbia, o Furacão venceu pelo placar de 1-0. Então, muito provavelmente, Grêmio e Atlético avancem para as quartas de final e, curiosamente, vão se enfrentar na próxima fase da competição. O noticiário rápido dos clubes grandes da capital, sem contar com o São Paulo, que eu já falei que joga pela Libertadores. Corinthians praticamente fechado com o Roger Guedes, ex-atacante do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Os salários foram acertados. Falta agora ele rescindir com seu clube. O Raul Gustavo, zagueiro que foi emprestado para a Inter de Limeira no Paulistão de 2020, está indo para o Independiente Del Valle. Perdeu oportunidades com a chegada do técnico Silvinho. No Palmeiras, o Matias Vinha está indo para Roma, 10 milhões de euros, mais 2 milhões e meio de euros por metas, né? Matias Vinha, 70 jogos pelo Verdão, 5 gols e 10 assistências. Foi um pedido do técnico José Mourinho da Roma. E no Santos Futebol Clube, a imprensa italiana dá como certa a ida do centroavante Caio Jorge para o Milan. Só que é o seguinte, o contrato do Caio Jorge com o Santos termina em dezembro. Vencendo o contrato, ele sai de graça. Então o presidente do Santos quer vender o quanto antes o Caio Jorge para pelo menos ter um dinheirinho a mais na negociação desse centroavante que está no peixe desde o Sub-11. E para fechar, hoje poderemos conhecer o campeão da NBA. Hoje tem Milwaukee Bucks e Phoenix Suns às 10 horas da noite em Milwaukee. O time de Giannis Antetokounmpo lidera a série por 3-2. É uma melhor de 7. Se o Milwaukee ganhar esta noite em casa, fecha em 4-2. Se o Phoenix ganhar, 3-3 e a decisão vai para quinta-feira em Phoenix às 10 da noite. Eu acho que hoje fecha com o Milwaukee sendo campeão. Pelo menos essa é a minha torcida. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.